Oi, pessoal, Sérgio Hart da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. E hoje eu vou conversar com a doutora Cláudia Kohn, que é diretora executiva do Grupo DASA. Bom, se você ainda não assinou o canal, por favor, considere, dá o seu like, deixa aqui o seu comentário para que a gente possa continuar fazendo entrevistas de nível estratégico com aqueles que estão fazendo a transformação digital no Brasil. Eu vou falar um pouco da alta excelência diagnóstica, para quem não conhece. A alta excelência ela é um centro de diagnósticos reconhecido pela qualidade técnica e pelos renomados profissionais que compõem seu quadro clínico. A marca ela oferece um extenso portfólio de exames de análises clínicas, de imagem, de genética e genômica, e foi fundado em 2012 na cidade de São Paulo e faz parte do Grupo DASA, né, que é uma empresa brasileira de capital aberto, que conta com mais de 40 mil colaboradores e com cerca de 55% dos profissionais de saúde de todo o país, para cuidar de aproximadamente 41% de todas as vidas geridas pelos planos privados em todo o Brasil. Vou falar um pouco da doutora Cláudia também. A doutora Cláudia é natural de São Paulo, capital, formada em biomedicina e microbiologia e com MBA em economia e gestão de saúde. Ela iniciou a sua trajetória em laboratórios em 1992, no Del Boni Aurieno, que pertence ao ecossistema DASA, e passou a atuar como executiva na área de saúde. Hoje ela é diretora executiva da DASA e CEO do Alta Excelência Diagnóstica. A doutora Cláudia é também conselheira de várias instituições de saúde. E são tantas... Doutora Cláudia, muito prazer em ter você aqui com a gente. E eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta que seria o seguinte: quais foram os business drivers que levaram o Grupo DASA, né, e a Excelência também a fazer essa jornada de transformação digital? Em primeiro lugar, obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com você. Uma série que admirável, que eu já falei para você do que você está fazendo. E como biomédica, tendo me formado e passado, como você falou, por Del Boni, tendo iniciado no Albert Einstein, eu tenho uma conexão muito forte com hospitais e o diagnóstico há 35 anos na carreira. E quando a gente fala em transformação digital, claro que tem que ter uma motivação, ninguém sai fazendo transformação. E o Alta, ele faz parte de uma das quase 59 marcas diferentes do Grupo DASA. E a DASA iniciou em 2018 a sua transformação digital. Um dos drivers, eu diria que antes de falar da DASA, eu poderia falar para você sobre o sistema de saúde, né? Ele tem uma herança de anos, numa atuação bastante fragmentada, e essa fragmentação traz também a herança do desperdício, muitas vezes de modelos de incentivo que não cabem mais no sistema de saúde nem brasileiro, nem em nenhum país do mundo. Então, a DASA, sensibilizada com esse arcabouço do mercado e de como estavam caminhando os players no mundo, teve, sim, alguns drivers. Acho que a digitalização propriamente dita, ela traz um benefício direto para o paciente. E a DASA, quando se sensibilizou com isso, a gente quis trazer uma jornada que muitas e muitas vezes tem desfechos desfavoráveis para o paciente e muitas vezes desgastantes para o médico. E aí eu acho que a grande motivação foi preparar realmente a nossa empresa para uma transformação. E essa transformação só poderia, estratégica, é claro, só poderia ser viabilizada olhando para o futuro através de uma transformação digital. A transformação digital, talvez com uma sensibilidade maior, foi a forma que nós vimos de poder operar para esse futuro de uma maneira a trazer o paciente para o centro, o médico com a sua vida facilitada e, especialmente, com uma premissa em 2018
que era uma jornada fluida para o paciente e integrada, porque essa fragmentação traz idas e vindas para o paciente e para o médico, que quando a gente transforma é que a gente olha para trás e fala, não é possível que nós fazíamos dessa forma. E, de fato, isso nos motivou de forma a focar o high-tech com o high-touch, os dois juntos, trazendo um novo foco, uma nova jornada para a DASA. Essa foi a nossa grande motivação. Esse binômio que o high-tech e high-touch foi para a gente talvez o maior e o melhor mergulho que nós tivemos no caminho de mudança, não só para o paciente e para o médico, mas que foi um gatilho para que nós enxergássemos que transformar a saúde no Brasil era uma possibilidade, não era um gargalo. E foi aí que nós mergulhamos na transformação digital. E falando em transformação, você poderia falar um pouco para a gente como é que, então, a DASA se organizou, se estruturou para começar essa jornada? Sim, eu vou trazer 2 pontos que eu acho que são importantes. Você falou num ponto fundamental, que é como é o cliente. Não é só o cliente. Nosso sistema é muito complexo, né? Quando nós falamos de saúde, 82% da população, dos usuários que utilizam o sistema privado de saúde, eles são PJ, ou seja, é uma empresa que paga, não é o usuário que está pagando. Então, muitas vezes ele paga por uma coparticipação, mas ele não faz a curadoria da verba que financia a saúde dele. E aí, quando a gente olha isso, o usuário que usa não é quem paga. Quem paga não autoriza. Quem autoriza é quem contrata o player. Então, você vê que é um círculo que não é uma relação direta de consumo, como você trouxe. E isso traz uma necessidade de uma estruturação maior do que simplesmente você falar, vamos começar a inovar e estalar os dedos, porque você tem sistemas legados, você tem esse modus operandi legado também, e entre players aí nós não estamos falando só de prestadores de saúde, então nós temos na saúde a logística, a tecnologia, e todos os players trabalham nessa forma, nesse modus operandi que vem do passado. Então, a primeira coisa que eu traria de estruturação é a necessidade que nós tivemos, depois dessa sensibilização que nós tivemos, de definir um método. E aí, no início, nós utilizamos a AWS como estrutura para trazer a metodologia ágil, para trazer o COE ágil para as decisões, para que nós trouxéssemos a Amazon com a AWS, trazendo um pouquinho do tripé negócio, UX, né, a experiência propriamente dita, e a tecnologia em conjunto fazendo isso. Eu acho que esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi o despertar de que não adiantava método sem ter cultura, sério. A cultura, na minha opinião, nós até já discutimos isso um pouco, é a grande fundação para que você faça essa mudança. A cultura que vem desde um conselho de uma empresa de capital aberto ou de um dono de uma empresa familiar ou de capital fechado ou de sócios, passando pela alta administração, pelo C-level e indo até a ponta. Porque a transformação ela não é tecnologia. A transformação ela é uma mudança na forma de agir e pensar, antes de pensar e em seguida de agir, para que você comece a implantar projetos e áreas. O terceiro ponto, talvez, que nos permitiu é que nós fomos disciplinados no momento que nós entendemos e criamos a cultura. A cultura não é uma coisa rápida, também não é um estalar de dedos, e esta não ansiedade, esta ponderação e essa calma nas empresas que querem ter sucesso, ela precisa existir, porque senão você sai com várias iniciativas e nenhuma finalização, e saber que a gente tem muitos aprendizados nessa jornada, muitos aprendizados interessantes nessa jornada. Pessoalmente, para nós líderes da saúde, porque a saúde tem toda a sua complexidade, lida com vidas, então inovar
carrega a palavra testar, e testar você tem que estressar antes de colocar em risco qualquer jornada. Então, nós nos disciplinamos para que nós criássemos nas nossas células. Hoje nós temos mais de 600 pessoas que trabalham não só em squads, na implantação delas, e isso já é um ganho que a DASA teve, mas nós criamos estruturas para isso. Nós temos um laboratório de inteligência artificial, nós temos uma equipe de analytics que entendeu e fez a DASA perceber a grande importância do dado estruturado, lembrando que dado estruturado considera os sistemas legados para trabalhar esses dados de forma a permitir que eles sejam interoperáveis, que eles tenham facilidade de uso, ou seja, essa metodologia tem que trazer para o paciente, para o médico, para o enfermeiro, para a gestão que está em todas as pontas, a facilidade e o empoderamento. Foi aí que nós criamos, com essa disciplina e todas as sub-áreas que nós criamos da nossa transformação digital, essas possibilidades. E Perfeito. Todo mundo voltado para isso, né, Sérgio? O RH, todo mundo tem que estar voltado para isso, por isso a cultura é tão fundamental. Aproveitando o que você falou, eu queria chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente para coisas super importantes aqui que estão sendo ditas. A primeira é que nós temos uma diretora executiva da DASA falando sobre AWS, falando sobre labs, inteligência artificial, falando sobre a importância da cultura. Nós não estamos falando com um técnico, uma pessoa de tecnologia, a gente está falando com uma executiva, talvez do maior grupo, né, de saúde aqui do Brasil, e vejam o nível de conhecimento dela, de profundidade de conhecimento e de experiência que ela está demonstrando. Ou seja, a transformação digital não é um assunto tecnológico, né? Ela é um assunto, acima de tudo, de um modelo de negócio que tem implicações em tecnologia, tem implicações em cultura, na estrutura organizacional. Eu acho que uma outra coisa muito importante também que ela está falando é o foco na cultura. Da mesma forma que a Cláudia está falando aqui dessa importância, nós tivemos o presidente da Bayer Farmacêutica, o Adib Jacó, falando a mesma coisa. Para um gigante também alemão, que já é centenário como a Bayer, foi fundamental mudar primeiro a cultura das pessoas para que depois pudesse se falar de estratégias e de infraestrutura, né? Então, eu queria só frisar isso, porque eu acho que, mais uma vez, está mais do que provado que as empresas que têm tido sucesso em transformação são empresas que têm líderes de negócio à frente, não líderes tecnológicos. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feita pela alta liderança da empresa, assim como a doutora Cláudia está mostrando para a gente. Dentro desse cenário, a gente falou sobre os business drivers, a gente falou sobre como que vocês se estruturaram, e eu queria perguntar um pouquinho, então, já que isso já tem alguns anos, né? Você pode compartilhar com a gente um pouco dos resultados que vocês obtiveram? Eu queria trazer, se você me permitir antes, claro. Você me falou uma coisa que me remeteu quando você fala de conhecimento, a abertura, a flexibilidade do líder de aprender. Eu aprendo com essa garotada das squads todos os dias. E eu lembro que o líder que quer aprender, seja ele de negócio e até de tecnologia, ele, quando está aberto, ele aprende mais e ele traz a experiência dele para essa garotada que adora ouvir histórias, né? E eu conto sobre a primeira entrevista que eu fiz para um PO, que eu não sabia nem o que era PO, e eu tinha uma célula para criar e eu fui fazer entrevista para um PO, e eu entrei na sala, e quando eu entrei na sala, tinha um rapaz de bermuda, de alpargatas e de camiseta, e eram 7h30 da noite, mais ou menos. Nós que trabalhamos na saúde há 30 anos ou 35 anos, ou você usa jaleco, ou você usa uma roupa executiva, você olha, e eu falei, desculpa, eu entrei na sala errada, e ele falou, não, Cláudia, é aqui mesmo. E aí eu fiquei segurando na maçaneta de olhos fechados, pensando, como ele sabe que eu sou a Cláudia? E eu entrei e era ele, e quem na verdade sabia tudo de mim era ele, não eu dele. Eu tinha só um currículo na mão e ele tinha tudo que ele já pesquisou de quem ia o entrevistar. E aí vem um aprendizado, estejam abertos à inovação, não só pela inovação, como você falou, Sérgio,
tecnológica. Quando você falou isso, me lembrei desse... Foram minutos, segundos, mas que mudaram um pouquinho a minha chavinha, que eu fui aprender um pouquinho, fui ler livrinho de metodologia ágil para poder entender como eles estavam fazendo, e aí a gente ganha uma vontade enorme de aprender. Eu só queria te trazer isso, e aí eu vou falar um pouquinho de resultados. A DASA, como líder na América Latina, criou um ecossistema quando ela resolveu se transformar. Nós criamos um ecossistema que, inclusive, foi oficializado esse ano, em que a DASA, que hoje vocês conhecem, ela tem a DASA Vertical Diagnósticos, a IMPAR, antiga IMPAR, que são os hospitais, a GSC, que é o Grupo Santa Celina, que faz cuidados integrados, e com tudo isso, esse conglomerado virou uma só empresa, e uma só empresa só atuaria numa transformação digital se ela conseguisse interoperar. E, por isso, o Data Lake que nós criamos aí talvez tenha um dos nossos grandes resultados. O nosso Data Lake é um dos maiores Data Lakes existentes, e o fato de nós termos um Data Lake que tem milhões de dados, na verdade, milhões de dados, traz para a gente a possibilidade de navegar o paciente olhando para a gestão de forma preditiva. E isso ajuda na prevenção, no não desperdício e muito mais na vida fluida do paciente. Fez com que nós pudéssemos, através de dados, nós somos o primeiro, por exemplo, a estar no Data Integrated Center de Harvard. A DASA é a primeira a estar com eles, gerando com esse Data Lake dados para o mundo que são importantes, para que nós usemos e que não seja... Eu sempre falo que é um ecossistema e não um egossistema. No momento que você se transforma digitalmente, você tem a possibilidade de fazer com que seus parceiros utilizem os dados. Eu acho que esse talvez seja um grande resultado para a saúde. Então, hoje nós temos 250 mil médicos parceiros que têm a possibilidade de navegar na nossa plataforma NAVE. O NAVE foi a plataforma que nós utilizamos, que nós lançamos há pouco tempo, para que pudesse interoperar todo esse paciente navegando por todas as verticais de forma fluida. Você falou já, são 20 milhões de brasileiros sendo atendidos todo ano. Então, nós temos aí uma parcela da população brasileira. As 59 marcas que nós temos, todas elas com as suas características operacionais regionais nesse Brasil, onde nós temos marcas no Rio Grande do Sul, marcas em Recife, no Ceará, em Salvador, em Brasília, em Taguatinga, aonde for, em Florianópolis, em São Paulo, Rio de Janeiro, aonde for, ela consegue usar a mesma plataforma. E veja que ela não é só da DASA. Os parceiros fazem com que essa utilização do NAVE possa garantir uma centralização de decisão e não fragmentação da decisão. Eu acho que esse é um dos grandes resultados que a gente conseguiu. Eu acho que talvez mais alguns que eu posso dar como exemplos que vêm direto do nosso laboratório de inovação. Nós já conseguimos fazer hoje, para o médico e para o paciente, alertas de pacientes pré-diabéticos. Isso é bem interessante porque o paciente, nós temos 10% da população diabética, muitas vezes sem saber. E esse paciente diabético, quando tem uma pneumonia, ele dobra o prazo que ele fica internado dentro de um hospital. Ele complica muito mais. Então, se você consegue prevenir isso, veja o ganho no sistema de saúde. E isso não é uma foto, esse ponto que eu queria trazer para você. Não é uma foto que se colhe a curto prazo. É um filme que você colhe ali na frente e você tem que investir para isso. Então, tem um investimento pesado também para isso. Talvez um outro ganho interessante é um modelo que nós fizemos de score, para poder verificar o no-show de pacientes e poder prever o no-show de pacientes, tornando mais eficiente a DASA em todas as marcas. E isso, de novo, você faz para o paciente e você faz internamente para ganhar eficiência também.
Nós temos áreas que trabalham para a área interna, para trazer eficiência, otimização, e áreas que trabalham focadas na jornada do paciente. E um outro que eu acho que é um grande ganho, para quem tem filho pequeno e lembra disso, laudar exames pediátricos que informam o crescimento ósseo. Normalmente, isso é comparado a uma foto anatômica. Como nós temos o maior data lake, nós conseguimos dar seguindo a curva esperada desse paciente, podendo até antecipar um tratamento que muitas vezes você vê tardiamente. Então, eu estou trazendo alguns exemplos, são inúmeros que nós temos hoje, mas alguns exemplos muito interessantes para que a gente traga aqui o diagnóstico, os hospitais alta precoce dentro de pronto-socorro, segmento de um paciente, quantos pacientes não se sentem abandonados a hora que saem de um hospital? Vai para casa e não sabe o que fazer. Então, esse paciente muitas vezes não precisa do home care, mas ele precisa de um cuidadinho, de um ajuste de um anticoagulante, de um acompanhamento de uma enfermeira, e o NAVE faz tudo isso. Então, é bem interessante, vários ganhos que nós já tivemos. Tem algumas coisas que você falou também que eu achei muito importantes para ressaltar para o pessoal que está assistindo a gente. O que a doutora Cláudia está falando, do ponto de vista de estratégia digital, é o seguinte: a gente tem 3 tipos de estratégia para uma transformação digital. Uma seria para fora, que é foco no cliente, uma para dentro, que é excelência operacional, e uma terceira, que são novos modelos de negócios, né? Então, a doutora Cláudia, ela está falando que eles estão atuando em 2 grandes estratégias, né? A primeira, obviamente, é colocar o cliente no centro e melhorar tanto a vida do paciente quanto, eventualmente, a do médico também, né, que eu acho que não deixa de ser um cliente, né, e também a questão da eficiência operacional. Por quê? Porque aumentando essa eficiência, você também melhora a jornada do paciente. Então, é interessante como todo mundo sai lucrando, né, com esse tipo de estratégia quando se trata de saúde, né? Agora, Cláudia, a gente sabe que nem tudo é flores, né, nem tudo é cor-de-rosa, e a gente, numa jornada como essa, enfrenta uma série de desafios, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram. Trazendo também um último ponto que você falou, e que é um desafio para todas as empresas, e a DASA se preparou para isso, e tem uma área, e isso requer investimento, é você capturar o dado desde que ele esteja seguindo a LGPD. Desde que ele tenha ou autorização ou a anonimização do paciente, é ele seguir o dado sensível da forma que ele deve seguir. Então, a DASA, nós cumprimos e temos um investimento e uma área que faz isso, ela permeia toda a jornada do paciente e todas as áreas também, para que a gente siga com o máximo critério, e inclusive um dos líderes disso é representante em grupos que falam sobre isso na Agência Nacional de Saúde e em outros lugares. Então, a gente toma não só os cuidados necessários, mas a contribuição que a gente pode dar para quem decide a 4 paredes o que pode e o que não pode, conhecendo um pouco da realidade do que nós fizemos. Esse é um desafio grande que todas as empresas têm. Eu não preciso relatar, e a DASA passa por isso, que é a maturação cultural. Não adianta só você iniciar um processo de cultura, você precisa maturar essa cultura precisa, cada vez que você cresce, o número de pessoas, você perde algumas coisas que no momento parece uma perda, mas não é. Vou trazer um exemplo, a hierarquia. Hierarquia é um grande aprendizado. Nos modelos que a gente tem, quem está acostumado a decidir depois de muitas pessoas passarem e levarem aqui em cima, esquece, porque a squad decide por você, líder, porque tem todo um método, tem um comitê ágil, um COI ágil, que toma as decisões dos projetos. Para aprovar um projeto não é o líder, é um comitê que faz isso através de uma metodologia que nós usamos do Six Pager, que a Amazon trouxe também para a gente poder escrever o projeto e definir que retorno ele vai trazer, que KPI, que indicador ele vai trazer, senão essa célula que nasceu, ela morre, não tem problema, ela morre. É parte desse trajeto natural da inovação. E eu traria um outro que é o pioneirismo. O pioneirismo, ele tem preços, né? Você inicia
algo desconhecido e ele tem um preço. Muitas vezes ele não é entendido no início pelo mercado e quando ele exponencializa, o mercado vê e você puxa todo mundo junto. Mas no início você tem que ter a certeza de que é aquilo que você quer, daquilo está atrelado ao seu propósito e ter ainda uma visão do que a gente, talvez um desafio grande muitos lugares ainda têm essa visão fragmentada e essa atuação fragmentada. Como que você constrói pontes entre o que você está inovando e o que ainda está nesse legado? Esse talvez seja um grande desafio para todo o sistema de saúde, falando também do público, porque você imagina o quanto a DASA presta serviço através de uma das nossas marcas, a CL, ao sistema público. Imagina que satisfação que nós temos quando nós temos ferramentas que a gente pode oferecer para o sistema público. E construir essas pontes é fundamental, mas a gente ainda tem os sistemas ainda muito fragmentados pelo mundo e pelo Brasil, principalmente. Esse é um grande desafio que a gente tem. Eu acho que isso me lembra muito o sistema financeiro também, né? Os bancos, eles vêm de um processo de décadas de consolidação e de assumir o patrimônio de sistemas de outros bancos, né? E é um grande passivo, né? Com tecnologias bastante antigas, onde eventualmente até o próprio fabricante do equipamento ou quem desenvolveu o software já faleceu, né? Então, é muito complexo essas indústrias, né? Mas eu acho que dá para você fazer isso com uma boa estratégia, com uma boa cultura e com essa agilidade do squad, né? Errar vai fazer parte, não tem jeito, mas eu acho que quem tiver uma direção mais clara, como vocês estão demonstrando ter, vocês conseguem trabalhar em função de uma causa, e isso eu acho que facilita bastante, né? Agora, a gente falou de desafios aqui, né? Vamos falar um pouquinho das lições que vocês aprenderam nesse tempo todo? Eu falei em 2018 e nós temos um 2020 e 2021 com a pandemia, né? Eu talvez traria um ponto que foi uma lição aprendida, foi como lidar com isso e continuar a inovar. Era um momento em que o senso de urgência foi um aprendizado, acho que de todo o mercado, e quem estava mais preparado talvez conseguiu dar passos mais largos. Então, nós continuamos a inovar. A inovação envolveu, inclusive, a criação do Centro de Diagnóstico de Emergência com um grande investimento para o SUS, para que nós criássemos e dessemos infraestrutura e pessoas que pudessem diagnosticar COVID para pacientes do SUS, e isso tudo foi também através de inovação, porque nós tínhamos canais rápidos para poder integrar a possibilidade de entregar o resultado de uma forma digital. Então, muitas coisas foram resultados dessas lições que nós fomos aprendendo durante a pandemia, já um pouco mais preparados. Mas eu acho que talvez eu possa lembrar três grandes lições. A primeira é a importância da visão do cliente. Quando a gente fala em UX, CX, como você falou, muitas vezes a gente está há tanto tempo na saúde e os líderes acham que sabem e que é certo. E a importância da visão da outra lente, de tirar a sua e saber que quem está olhando aquilo não tem a mesma visão que você e quer uma outra coisa, alinha expectativas, faz você mudar de rumo, traz guardrails importantes para você criar, para garantir a entrega. Então, eu acho que a visão do cliente. Talvez a mudança no conceito dos competidores. Então, nós temos hoje competidores que passaram a ser parceiros e que enxergaram esse pioneirismo e o conceito só da competição, e, de novo, menos do ego e mais do eco, trouxe também para muito perto competidores muito respeitados e que hoje estão olhando conosco, fazendo parcerias, criando coisas em conjunto para que a gente possa fazer. E talvez a terceira, que eu já falei no começo, mas que para mim é fundamental para o sistema de saúde, para a continuidade da inovação, a importância dos dados estruturados dentro da inovação. A inovação por si só, sem o dado estruturado,
ela não carrega uma perpetuidade. E a garantia que a gente pode ter com o dado estruturado lá na frente, é ali que eu falo, olha para trás e falo, como que a gente nunca trabalhou isso de uma forma tão estruturada? Isso veio para ficar, e quem trabalhar cada vez mais nisso vai ter a garantia de perpetuidade para trabalhar melhor para o paciente, para o médico e para o sistema. Poxa, Cláudio, queria te agradecer muitíssimo esse depoimento. Acho que foi uma verdadeira aula aí sobre transformação digital e de sucesso também, né? Porque vocês só têm demonstrado isso, né? Com todas as iniciativas tecnológicas e não só tecnológicas, né? Mas em geral que vocês têm feito essa compreensão sobre transformação digital. Queria te agradecer muito. Queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente, né? Reforçar mais uma vez que se você ainda não se cadastrou aqui, não assinou o canal, por favor, considera. E desejar todo o sucesso aí para a Cláudia, para o seu grupo, né? E que daqui a pouco a gente possa estar de novo aí conversando sobre mais inovações e mais novidades aí no Grupo DASA. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada, eu que agradeço e parabéns, muito importante para todo o mercado, especialmente para a saúde. Obrigada.